Turma, esse vídeo é para vocês que têm dúvidas sobre o quanto eu posso confiar no Bubble. Pô, tô criando meu aplicativo lá, tô criando um negócio, uma empresa com base no Bubble. Será que eu posso confiar na empresa? Posso confiar na infraestrutura? Será que meus dados estão seguros? Então esse vídeo é para responder você que sempre teve essas dúvidas. Bubble é seguro? O aplicativo é meu ou é do Bubble? O Bubble pode roubar o meu aplicativo ou os meus dados? Meus dados estão seguros? E se um hacker invadir? O que eu faço? O que acontece? Posso guardar dados sigilosos no meu aplicativo Bubble? E se o Bubble falir? Se o Bubble acabar? E se o Bubble explodir? Se o Bubble for engolido por um terremoto, tsunami, enchente? Eu perco tudo? Perco meu negócio? Perco meu aplicativo? Então, se você já teve alguma dessas dúvidas, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que eu vou te explicar isso e muito mais. Então, isso é o que você vai aprender no vídeo de hoje. Banco de dados e o aplicativo são meus? Posso exportar o banco de dados? Quão seguros estão os meus dados? Bubble é menos, mais ou igualmente seguro a um aplicativo criado com código? E se o hacker invadir? Posso exportar o meu aplicativo Bubble? E se o Bubble falir, quebrar ou sumir? Então, primeiro ponto, pessoal, vamos só contextualizar alguns conceitos aqui, tá? Olha só, você tá lá criando o seu aplicativo no Bubble. Beleza, interfacezinha do Bubble, pá, show de bola. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o aplicativo não é a mesma coisa que o banco de dados. Você tem o seu aplicativo, que é a interface visual e a parte lógica, tá? E aí, o seu aplicativo, ele vai interagir com um servidor que armazena os dados. Então, você tem um aplicativo aqui que fala: ô, banco de dados, me manda aí a lista de produtos que esse usuário comprou. Aí o banco de dados envia essa lista de produtos. Ô, banco de dados, o usuário acabou de inserir mais um produto na lista. Insere aí para mim, por favor. Beleza, inserido. Então, existe essa troca constante entre aplicativo e banco de dados, tá? A questão é que o Bubble, ele tem um banco de dados nativo dele. É aquele lá na aba Data, que você já deve conhecer, que a gente já mexe, pô, desde o começo. Você criou o teu aplicativo gratuito no Bubble, você já tem um banco de dados nativo ali. Mas você também pode usar qualquer banco de dados externo no Bubble. Isso inclusive nos planos gratuitos. Eu já mostrei isso várias vezes aqui no canal. Você vai lá no conector API e você integra com Firebase, que é o do Google, AWS, que é o servidor da Amazon, com qualquer outro banco de dados SQL, Postgres, MySQL, Microsoft SQL. Pode conectar com plataformas de banco de dados, como Xano, Zeno, acho que se pronuncia, né? Backendless, com Google Planilhas, já mostrei também aqui no YouTube, com tabelas como Airtable, enfim, você pode usar qualquer infraestrutura dessa como banco de dados. Como? Por meio de conexões API. E aí, se você parar para pensar, isso não se restringe só a banco de dados, mas toda vez que a gente faz uma integração API, por exemplo, com uma tabela FIP, você também está usando a FIP como teu banco de dados. FIP tem lá armazenado uma cacetada de marcas de carro, modelos de carro, anos de carro, valores. Aquilo ali é um banco de dados externo. Aí você vai lá e fala: FIP, me manda o preço de uma Jeep Compass 2023. Aí ele te devolve um valor. Quando você integra com Dropbox para armazenar um arquivo, quando você integra com Plug Notas para emitir uma nota fiscal, para consultar notas fiscais emitidas, quando você integra com PagSeguro ou meios de pagamento para criar pagamentos, obter detalhes de pagamentos, quando você integra com a B3, a Bolsa de Valores, para buscar informações, valores de ações, de fundos de investimentos. Tudo isso aqui, galera, é você usando bancos de dados externos. E o Bubble te deixa usar o banco de dados que você quiser. Não existe qualquer restrição em relação a isso. Mas enfim, resumindo, a gente vai falar nesse vídeo principalmente sobre essa integração do Bubble com principalmente o banco de dados nativo do Bubble mesmo, ou com bancos de dados externos, tá? Então a primeira dúvida: de quem é, a quem pertence o meu banco de dados e a quem pertence o meu aplicativo? A você, galera. Eu não sei, de coração, eu não sei de onde aparecem essas dúvidas, mas às vezes aparece assim: mas Renato, o Bubble pode roubar o meu aplicativo? Os dados que eu tenho lá, o Bubble não pode usar, porque na verdade os dados são do Bubble. Galera, não existe isso. Os dados são completamente seus. Inclusive, o Bubble deixa isso claro aqui nessa página deles, ó, sobre posse de dados do aplicativo. A regra básica é: você possui os seus dados. Ou seja, os seus dados são seus. Não existe qualquer propriedade intelectual do Bubble aqui. O que o Bubble detém é o código
sobre o qual funciona o teu aplicativo. Ou seja, você não é dono do Microsoft Word, mas os livros que você escreve usando o Word são seus. Então, essa analogia é boa. Seria mais ou menos parecido com perguntar isso. Mas se eu escrevi o meu livro no Word, quer dizer que o meu livro agora pertence à Microsoft? Pessoal, evidente que não, né? Qualquer coisa que você cria em Bubble pertence a você e não ao Bubble. Bubble te empresta a infraestrutura para isso, como a Microsoft empresta o Excel, o Word para você criar suas coisas ali. Quando você fala de banco de dados, turma, seja num banco de dados nativo, seja num banco de dados externo, você pode exportar dados, você pode importar dados para o banco de dados, você pode usar o banco de dados que você quiser. É tudo 100% seu, não há qualquer restrição em relação a isso. Ok, Renato, e o quão seguros estão os meus dados? Aí, turma, para explicar isso aqui melhor, eu vou pegar uma parte de uma apresentação do módulo de segurança que a gente tem na comunidade Sem Codar, tá? Porque lá tem um trecho que eu quero contextualizar aqui, ó. Só para você entender um pouquinho sobre o que exatamente precisaria estar seguro, né? Pensa em alguma coisa sigilosa que você tenha no teu aplicativo. Sei lá, você criou um sex shop no teu aplicativo Bubble, vai. Aí tem lá a lista de produtos que o usuário comprou nos últimos 12 meses. Cara, é um dado bem sigiloso, né? Onde está essa lista de produtos que o cara comprou na sex shop nos últimos 12 meses? Esses dados ficam, galera, aqui no servidor. Eles estão numa máquina, num computador, num servidor, alocados, totalmente criptografados. Então, se alguém tiver acesso a esse dado, não vai conseguir ler absolutamente nada dele. Tá lá armazenado. Aí, quando o teu usuário está usando o aplicativo, ele vai lá, faz o login, vai lá em meus últimos pedidos. Aí o teu aplicativo vai fazer uma solicitação lá para o servidor. Vai falar, servidor, o usuário aqui está pedindo a lista de produtos que ele comprou nos últimos 12 meses. Aí o servidor vai enviar de volta para o dispositivo essa lista de produtos. Então, os dados podem estar em 3 lugares. No servidor, viajando para o dispositivo ou no dispositivo. Então, quando a gente fala de servidor, a gente tem que entender que o Bubble usa nos bastidores a Amazon, também conhecida como AWS, que é Amazon Web Services. Pô, eu explico bem isso aqui no módulo, depois você vê lá, mas a AWS é a maior infraestrutura de servidores do mundo, criada porque a Amazon precisava de uma infraestrutura que sustentasse o crescimento dela, depois começou a alugar esse espaço, né? Só para você ter ideia, quem usa a AWS hoje no mundo? A CIA, galera. Sabe a CIA, que aparece em todos os filmes de espionagem que você já assistiu na vida? A CIA. A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. O Netflix. O Airbnb. Então, assim, fica tranquilo, porque você está usando a mesma infraestrutura que todas essas empresas e 1/3 da internet usa. E aí, o que são esses servidores exatamente? Galera, eles chamam de data centers, né? São galpões que ficam ali, para cada galpão desse tem 50, 80 mil servidores. Eles têm quase 40 galpões desses espalhados no mundo. Então, só para você entender o que é esse data center, pô, são prédios não identificados, não é como se fosse um prédio assim, aqui ficam servidores AWS. São prédios não identificados, anônimos, com arame farpado, muros altos, câmeras, vigilância 24 horas, checkpoints com identificação biométrica. Então, mesmo os funcionários da Amazon que querem transitar ali dentro, têm que ir passando por biometria. E os funcionários sofrem vistorias regulares e a empresa é toda composta de alertas inteligentes lá dentro. Então, se uma porta fica aberta mais de 10 segundos, toca um alarme, por exemplo. A infraestrutura que os data centers da Amazon têm: ar-condicionado para refrigerar os servidores, sistemas anti-chamas, sistemas anti-enchentes. Os data centers geram a sua própria energia para não depender da energia das cidades ou dos países em que estão. Eles possuem sistemas de desligamento automático em caso de invasão. Redireciona tráfego para outro servidor. Então, começou a dar pau aqui, redireciona para esse outro servidor porque eles operam com redundância. Então, eles têm backups dos teus dados espalhados. Eles têm um pouco dos teus dados hospedados em São Paulo, os teus dados hospedados em Mumbai, os teus dados hospedados em Londres, por exemplo. Porque se São Paulo é dizimada, aí passa a pegar os teus dados de Londres, por exemplo. E eles sofrem auditoria externa várias vezes ao ano para garantir que o que eu tô te falando aqui é verdade. Tem proteções contra catástrofes ambientais, terremotos, enchentes, furacões e até respostas pandêmicas, galera. Para no caso de um Covid da vida, não fica sem gente trabalhando lá para manter aquela infraestrutura funcionando. Essa é a AWS, que você tem acesso quando você paga lá os R$150 pro Bubble, que a galera tem em achar caro, né? É por isso que, se você for olhar o histórico de disponibilidade do teu aplicativo Bubble,
você vai ver que no mês passado ficou 100% do tempo no ar, ou seja, dos 30 dias do mês ficou os 30 dias no ar. No mês anterior, 99,52%, ou seja, cada 100 horas ficou 99,5 horas no ar, 99,8%. Por isso que fica quase 100% do tempo sempre disponível e sempre funcionando, por conta de tudo isso aqui que você está vendo. E se os dados não estão no servidor, podem estar viajando para o dispositivo. Como que os dados viajam, galera? Cabos submarinos. Às vezes a gente pensa que a internet é wireless, né? Não é. A internet toda viaja entre países e continentes por cabos submarinos. Esses cabos, galera, são praticamente impossíveis de serem encontrados, porque estão no fundo do oceano, cobertos com aço, enterrados embaixo do solo do mar e redundantes, galera. Então tem mais de um cabo interligando os continentes. Se um é cortado, tubarão, sei lá, furou o concreto, comeu o cabo, tem outro cabo redundante ali para fazer essa operação. E aí, por fim, você tem o software, o dispositivo. Então, um dado que estava no servidor extremamente seguro, concorda comigo? Viajou de forma extremamente segura e chegou no dispositivo do usuário. Quando ele chegou no dispositivo do usuário, é que ele finalmente não está mais seguro. Por quê? Porque agora já está no dispositivo do usuário. Se o cara é um hacker, é um cara que tem um pouco mais de conhecimento de tecnologia, tudo que chegou no dispositivo dele, ele consegue acessar. Então, tudo que a gente fala, galera, toda vez que a gente fala de segurança em Bubble, é para você aprender a fazer essas solicitações para o servidor de forma segura. Servidor, me mande só os dados que esse usuário pode ver. Porque aí tudo que chegar no dispositivo, o usuário pode acessar tranquilamente, porque só chegou para ele dados que ele pode ver de qualquer forma, entendeu? Então isso é só para você entender um pouquinho sobre como funciona a segurança dos dados, onde estão esses dados e o porquê que os dados são tão seguros quando a gente usa Bubble. Então, explicado isso, afinal, Bubble é menos seguro ou mais seguro do que código? Galera, olha só, vamos dizer que você criou um aplicativo em programação tradicional, normal, teu desenvolvedor foi lá e hospedou no servidor, botou banco de dados para rodar tudo. O que o teu desenvolvedor tem que estar atento? Ou você, no caso, se você for o desenvolvedor, né? Você tem que configurar e manter atualizado o certificado TLS, que é para poder criptografar os dados quando eles estão trafegando, né? Para eles trafegarem sempre de forma protegida. Você tem que criar o sistema de proteção do banco de dados. Tem que fazer as configurações do banco de dados na nuvem. Você tem que manter o banco de dados atualizado e protegido. Você tem que criar e manter atualizado o fluxo de criptografia. Você tem que criar e manter atualizado o fluxo de autenticação do usuário, login e senha. E você tem que realizar testes de segurança periódicos. Quando você é o desenvolvedor e o teu aplicativo é criado no código, cabe a você tudo isso aqui. Você é que tem que saber fazer as configurações. Quando você usa Bubble e Amazon, né? O Bubble e a Amazon se encarregam de tudo isso. Eles se encarregam, o certificado TLS já é automático. Mesmo que você queira tentar não ter um certificado TLS, você não consegue. Você é obrigado a usar um certificado TLS. Por quê? Porque é 1 milhão de vezes mais seguro. Ele já protege o banco de dados, já faz todas as configurações do banco de dados, ele já cuida de criptografia, autenticação. A única coisa que você precisa fazer é saber usar o Bubble, é configurar as regras de segurança do Bubble, que é o que a gente explica naquele módulo que eu estava te falando, um módulo de 4 horas e 400 slides só falando sobre isso. Então a realidade é que toda a parte difícil do negócio já foi feito. Por quem? Pelas milhares de pessoas que você paga para fazer, quando você paga aquele FII mensal do Bubble. E aí, se você for observar, pega uma lista aqui, ó, de todos os vazamentos de dados que já existiram na Amazon. Galera, você sempre vai ver que é assim, ó, configuração mal feita por parte da empresa. É sempre, dá uma lida depois, é sempre configurações mal feitas por parte da empresa, ó. Configurações mal feitas. Então, a maioria das vezes que vaza dados, a grande maioria, é algum erro nesse processo aqui. E é exatamente onde você não precisa se preocupar, porque já tem muita gente muito qualificada e muito competente, não só fazendo, mas mantendo isso atualizado e fazendo todos os testes. Quer ver um exemplo do que um especialista em segurança da informação precisa saber para conseguir botar tudo isso aqui no ar funcionando, cara? Busca aqui, ó, curso em cibersegurança, segurança da informação na Udemy, né? Dá uma olhada na grade curricular do curso, galera. O cara precisa conhecer sobre meios utilizados para cyberataques, DDoS, cross-site scripting, phishing, ransomware. Ele precisa conhecer como funcionam todos esses recursos utilizados por hackers aqui para conseguir tentar fazer uma violação de dados. E o cara tem que saber proteções das camadas de perímetro, proteções da camada de rede, proteções da camada de endpoint, proteções da camada de aplicação. Você vê que não é um conhecimento mundano que qualquer desenvolvedor aprende nos 4 aninhos de análise de sistemas na faculdade.
faculdade. Não aprende, cara. Precisa ser um cara especialista em segurança da informação para conseguir botar isso aqui para funcionar e tá tão seguro quanto uma infraestrutura em Bubble. Por isso que, no final das contas, se você tem uma equipe de especialistas em segurança de informação, você tem caras bons de banco de dados, de segurança, de criptografia, de autenticação, então o Bubble vai ser tão seguro quanto high code, quanto programação tradicional. Agora, se você não tem uma equipe de especialistas em segurança da informação, ou seja, se você contratou aquele desenvolvedor que ele até sabe criar o aplicativo tudo, mas ele não é nenhum grande especialista em segurança de informação, só hospedou no servidor, aí você pode ter certeza absoluta do que eu vou te falar. Bubble é muito mais seguro do que programação tradicional aqui nessas situações. Porque aí você já tem toda a tua infraestrutura cuidada e protegida pelo Bubble e pela Amazon. Tá, Renato, e se um hacker invadir? Bom, galera, vamos lá. Se um hacker invade o teu aplicativo Bubble, consegue contornar, de repente, um fluxo de autenticação, qualquer coisa nesse sentido, o que a gente ensina é que ele só vai conseguir acessar a estrutura do teu aplicativo. Ele vai ver todas as páginas e as páginas vão estar todas em branco. A gente até usa uma analogia da cidade fantasma, que é essa aqui, ó. Deixa eu chegar lá... Que, aos olhos de um hacker, seu aplicativo precisa parecer uma cidade fantasma. Os edifícios estão todos lá, mas não tem ninguém para interagir. É isso que a gente ensina, galera. Então, como você vai fazer sempre requisições seguras para o servidor me manda os dados, mas só os dados que esse usuário pode ver. Se o hacker invadiu, não tem nenhum dado que ele vai conseguir enxergar. Aí ele vai tentar criar algum dado novo no banco de dados. Ele não vai conseguir. É isso que a gente ensina nessa cacetada aqui de coisas, entendeu? Você fazer exatamente essas configurações. O Bubble deixa pronto. Você só precisa saber usar essas configurações de segurança do Bubble. Tá, Renato, mas e se um hacker invadir a Amazon? Não hacker, né? James Bond. Se James Bond invade a Amazon, ele consegue passar pela biometria. O James Bond, né, bicho? Ele vai para onde ele quiser. E aí, dentre os 80 mil servidores que tem nesse data center, ele vai no que estão os seus dados. E aí ele vai lá e, cara, por destino, ele vai conseguir obter exatamente os dados do teu aplicativo. Aí o James Bond vai lá e vaza os dados do seu aplicativo. Vamos dizer que aconteça. Nunca aconteceu até hoje. Mas vamos dizer que aconteça. Ele não rouba os dados da CIA, da NSA, do Netflix, ele rouba os seus dados. Aí, bicho, aí eu te sugiro você achar a igreja mais próxima e se benzer, porque você tá com muito azar, cara, mas muito azar. Mas tudo indica que não é um cenário real que vai acontecer, né? Posso exportar o meu aplicativo Bubble? Não. Não e ponto. Não consegue, não tem como. Seu aplicativo sempre vai ficar hospedado lá no Bubble. Tá na Amazon na realidade, né? Mas nos servidores do Bubble que estão na Amazon. Por quê, galera? Esse é o modelo de negócio do Bubble. É baseado no quão intensamente você usa o teu aplicativo. Sempre que você quer ter mais usuários, mais recursos, você vai indo para planos mais caros. Então, se você for ver o modelo de precificação do Bubble aqui, ó, tem lá o gratuito, aí tem esse personal. Aí, à medida que você vai precisando de mais unidades de servidor, o que é isso? Cara, eu vou linkar aqui um vídeo que eu falo tudo sobre performance, escala, lá você vai entender bem isso. Mas basicamente é o seguinte, ó, quantas coisas podem acontecer ao mesmo tempo no teu aplicativo, entendeu? Então vamos dizer, você, sei lá, conseguiu chegar a 10 mil usuários aqui no plano personal. Aí de repente, cara, começou a engarrafar o negócio. Você precisa ir para um plano maior, aí você vai deixar de pagar 25, 29 dólares, vai pagar 115, 129 para mais de 10 mil usuários. Aí aqui vai ter 3 vezes a capacidade. Você pode esticar até 10 mais 7, né? 3 mais 7, 10. Você pode esticar até 10 vezes a capacidade. Aí chegou em 100 mil usuários no teu aplicativo. Não tá dando mais conta. Aí você passa para esse plano aqui, que aí te deixa chegar até, nessa linha aqui, 3 milhões de usuários no teu aplicativo com 30 unidades de servidor. Ai, Renato, mas que caro pagar 500 dólares por mês, bicho. Se você tem 3 milhões de usuários no teu aplicativo e não tem 500 dólares por mês, tem alguma coisa muito errada com o teu aplicativo. Então, é assim que o Bubble ganha dinheiro. Ele te mantém lá e te faz escalar lá dentro, entendeu? É uma merda? É uma merda. Sinceramente, eu gostaria de ter a possibilidade de poder exportar o meu aplicativo. Mas a gente não tem. Agora, bem francamente, por que eu, Renato, não me preocupo com isso? Primeiro, porque eu não vendo software para governo. Geralmente é governo, é licitação que pede o código-fonte para hospedar lá dentro, né? Então, via de regra, quem trabalha com Bubble não consegue participar de editais de licitação de venda de software para governo. A não ser quando é modelos de assinatura. Isso eu já vi acontecer. Tem alunos nossos que têm sistema de gestão escolar, mas aí como via modelo de assinatura, aí a prefeitura só precisa ir lá e assinar, é um SaaS, né? Aí ele consegue. Mas quando é aqueles editais de licitação que pedem o código-fonte, aí você não consegue, porque você não tem o código-fonte. Mas principalmente,
Porque eu não tenho interesse nenhum em hospedar no meu servidor próprio. Porque, galera, quando você hospeda no seu servidor próprio, todas as configurações voltam a recair sobre você, não tem mais a quem recorrer. Volta tudo aquilo que a gente falou, você precisa fazer a configuração do certificado de criptografia de dados, você precisa fazer as configurações do S3 lá, que dá tudo aquele spawn de vazamento de dados, você precisa manter tudo isso atualizado. Cara, eu tenho todos os sites que eu tenho são criados em WordPress, não aplicativos sites, né? São criados em WordPress e hospedados no meu servidor próprio. É um pesadelo, cara. Já saiu do ar várias vezes. Então, às vezes, eu recebo e-mail lá, que eu tenho um sistema que fica monitorando, né? Teu site está fora do ar. Aí eu preciso ir lá e descobrir o que aconteceu, cara. Não tenho pra quem ligar, eu não tenho. Não tem nenhuma empresa cuidando disso pra mim. Aí eu vou no servidor, fala que é um problema ali do WordPress. Aí, cara, o que eu faço? Google, preciso começar a procurar qual foi o erro, descubro que foi uma incompatibilidade numa atualização de plugin que rolou durante a madrugada. Aí fica 2 dias pra botar de volta no ar. É um pesadelo isso aqui. Se você tem uma equipe de especialistas, desenvolvedores, engenheiros de software, beleza, é isso aí. Os caras estão lá pra manter o negócio no ar. Mas, cara, se é você, como eu, né, microempresário, estrutura pequena, enxuta, eu não quero jamais ter um aplicativo meu em servidor próprio onde eu sou responsável por segurança de dados, por segurança da informação, por atualização de software, Deus me livre. Meu site fora do ar, que não tem nem dados de usuários, né, só visualização de conteúdo, já é preocupante. Imagina se fosse um aplicativo, que é meu produto principal. Tá, Renato, mas ainda assim, e se o Bubble quebra, e se o Bubble falir, e se o Bubble sumir da face da Terra, for engolido por um monstro? Primeira coisa, larga essa mentalidade. Eu vejo muito comum isso na internet, cara. Não dá pra construir casa em terreno alugado. O pessoal do podcast do Flow, por exemplo, falava: ai, que absurdo, não dá pra construir casa em terreno alugado, porque o YouTube tira a gente do ar. Tudo bem, mas é graças ao YouTube que você cresceu em 1 ano que você demoraria 100 anos pra crescer em outras plataformas. Então, cara, não tem coisa melhor do que terrenos alugados. Toda a internet vive de terrenos alugados. É isso que dá agilidade pra todo mundo. Então, se você pegar aqui, por exemplo, na internet, de cada 100 sites ou aplicativos, sistemas na internet, 34 estão na Amazon. Cara, 34% da internet está na Amazon. 21% está na Microsoft, 10% está no Google. Olha o que essas 8 empresas representam dentro da internet mundial, cara. E se a Amazon deixa de existir da noite pro dia? Aí tem até um post no Reddit que fala bem isso, né? E se a Amazon desliga amanhã? O que acontece? Reddit é muito bom, né? A galera é muito louca falando. Esse comentário aqui é o melhor, né? Cara, é aquele mesmo comentário que fala assim: e se bate aquele desastre no planeta Terra e você não tem um abrigo subterrâneo com kits de sobrevivência, armas, água, comida? Cara, se acontecer uma catástrofe mundial que leva a um cenário desse a ocorrer, provavelmente tem um problema muito maior, né? A resposta do cara aqui: pois é, meu chefe, eu tava fazendo um modelo de banco de dados aqui, replicando os dados em data centers em cidades em lados opostos do mundo. Que o cara tá fazendo, tipo assim, ó, vou hospedar os dados da empresa em São Paulo e na China, né, por exemplo. Aí o chefe dele falava: mas e se acontecer um desastre nessas 2 cidades ao mesmo tempo? Aí o cara: olha, se acontecer um desastre em São Paulo e na China ao mesmo tempo, eu acho que meu emprego é o que menos me preocuparia. Então é muito isso, são aqueles cenários apocalípticos, galera, que, pô, bem francamente, não levam a gente a nada. A gente tem que usar o poder de alavancagem dessas empresas para conseguir ser rápido, para conseguir crescer pra caramba, coisa que a gente não conseguiria se não fossem esses terrenos alugados. Quer ver um exemplo? Todos os negócios que eu construí desde que eu virei empreendedor foram construídos com 4 ferramentas. Tudo que eu crio em Bubble. Eu uso o YouTube como minha plataforma de distribuição de conteúdo de tudo que eu crio. E eu uso o Facebook e o Google como plataforma de marketing para chegar no público comprador. Cara, se o Facebook quebrar, eu perco 50% da minha receita da noite pro dia. Se o Google quebrar, eu perco os outros 50%. Então você percebe, é assim mesmo, a gente fica dependente das empresas. Por quê? Porque a gente não é bobo, a gente sabe que essas empresas levam a gente a crescer muito mais rápido, de forma muito mais barata. E é isso que a gente busca no final das contas. Tá, Renato, mesmo assim, e se o Bubble quebra? Aí, galera, aí o Bubble vira open source. Isso aqui é um comprometimento público que eles têm. Aqui, ó. Finalmente, nós queremos que você se sinta seguro em criar os seus aplicativos na plataforma Bubble. Então, mesmo que a gente planeje estar aqui por muito tempo ainda, aqui está a nossa garantia. Se por qualquer motivo nós precisarmos fechar, a gente vai soltar o código-fonte do Bubble com uma licença open source para que você possa montar o seu próprio servidor Bubble e manter o seu aplicativo rodando. Então essa é uma promessa pública que eles têm desde sempre, galera. De que, pô, deu pau, deu ruim, vamos fechar qualquer coisa que seja, toma o código, virou open source. Aí se hospeda teu próprio Bubble aí. Tá, Renato, mas e se eu quiser migrar para uma outra plataforma?
Aí, galera, aí você recria, que essa é uma das coisas mais gostosas desse universo no-code. Tudo é muito rápido de ser criado, né? Pensa que o que mais demora na criação de um aplicativo não é a criação do aplicativo em si. É você pensar na experiência de usuário. Ah, mas será que esse botão deveria estar aqui ou será que eu coloco ele aqui? Será que eu faço a pessoa navegar por essa página? Como que eu vou montar esse formulário de cadastro? Depois que você já criou o seu aplicativo, cara, recriar ele numa outra plataforma é muito fácil, é muito rápido. Essa é a grande vantagem de você viver de terrenos alugados. Pô, você alugou um terreno, desceu um container, montou tua lojinha em um dia. O cara quer te despejar, você só tira teu container, põe no do lado e pronto, cara. Você tá operando. Então essa é a grande graça de você conseguir migrar se você quiser. No-code te permite isso. Hoje, se eu descubro que o Bubble vai deixar de existir, cara, na boa, me dá 30 dias que eu monto o mesmo aplicativo que eu tenho numa outra plataforma. Só no-code nos dá essa facilidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham conseguido sanar as tuas dúvidas aí sobre segurança, confiabilidade de dados em Bubble. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço.